Eu vou antecipar, como a discussão, na verdade, foi trazida do relatório para esse momento de discussão do projeto. Perfeito. É difícil fazer a separação agora Do mérito. de não fazer discussão de mérito. Então, eu já vou, a fala que eu teria no mérito da lei, eu já vou antecipar agora para tratar dessa questão da emenda, que eu entendo que é de fundamental importância para que a gente consiga votar a lei de uma forma que eu entendo que seja mais eficaz. A pedido do Dedel, eu vou aproveitar então e vou fazer a leitura do projeto de lei artigo a artigo e aí já vou justificar a emenda. Artigo 1º da lei, fica autorizado a Companhia de Saneamento Ambiental, o SAAI, conceder desconto no período de estiagem de até 20% aos clientes que reduzirem seu consumo de água em no mínimo 30% em relação à média mensal dos últimos 12 meses. Isso foi alterado por uma emenda do senhor, presidente. Primeiro, não deixando que o desconto seja de até. Você não sabe quanto que o SAAI vai dar de desconto. Então, você tem que fixar o desconto na lei. O desconto vai ser de quanto? Então, isso foi fixado no texto original. Então, está aqui a primeira, vamos dizer assim, incorreção do texto da lei. A segunda incorreção, e aí eu já faço aqui a questão da emenda, é o seguinte: período de estiagem. O que é período de estiagem? A lei diz que o SAAI vai definir qual é o período de estiagem no município por meio de decreto, resolução, qualquer coisa que o valha. Não pode ficar solto isso. O período de estiagem tem que ser definido na lei. E período de estiagem você não consegue definir na lei. Né? Até porque, nos anos que nós tivemos enchentes, por exemplo, o período de estiagem que normalmente ocorre de julho, agosto, setembro, período de enchente, de estiagem, a gente estava com 80%, 90% da capacidade dos reservatórios cheios. E a Sabesp, devendo jogar água fora, não jogou, deixou para jogar água fora em novembro. Então, no período de estiagem, o reservatório deve estar cheio. Pode estar cheio. Se a razão da lei é criar uma economia de água para preservar o abastecimento da cidade e também das outros municípios servidos pelo Rio Atibaia e pelo sistema Cantareira, o critério não pode ser período de estiagem. A lei tem que viger enquanto os reservatórios estiverem com uma capacidade X. Então, por exemplo, 25% de sua capacidade, chegou em 25%, vai querer economizar? Então que a lei entre em vigor a partir desse critério, não no período de estiagem, porque isso é muito vago, isso é muito solto. Ainda mais se quiserem aplicar pena para quem estiver usando água, né? Porque você vai aplicar pena a todo que se você tiver com o reservatório cheio, do sistema Cantareira. Então é uma incorreção grave da lei, no meu ponto de vista, deixar solta essa questão de período de estiagem. Isso deve ser definido, e aí que se define então se a lei vai vigir quando os reservatórios estiverem com 30%, 35%, 40%, 25%. Nossa emenda é no sentido de que quando estiverem abaixo de 25% de sua capacidade. Artigo 2º. Fica proibida a utilização de água tratada, exceto proveniente de reuso, no período de estiagem, que, volto a dizer, precisa ser melhor definido, para limpeza e lavagem de calçamentos e passeios públicos residenciais e comerciais, e a de veículos no município de Atibaia. Então, aqui fica a nossa segunda crítica, né, que é a questão da proibição da utilização de água para esse tipo de coisa. No meu entendimento, a gente não pode proibir a população de usar a água. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu já disse isso, né? Tem uma chuva, uma enchente, e a casa da pessoa fique cheia de lama. Você está proibindo a pessoa de limpar. Vamos imaginar que um animal vai e faça sujeira na frente da sua casa, né? Excrementos na frente da sua casa. Você está proibido de utilizar a água para fazer a limpeza. Isso pode trazer problemas à saúde pública. O Dedel trouxe um exemplo muito bom, né? A questão da poeira mesmo. Às vezes você precisa fazer uma lavagem para baixar o pó e tudo mais. Existem estatísticas que no período de seca na cidade de São Paulo, uma pessoa respira cerca de, em partículas sólidas, quase 2 tijolos por dia em partículas sólidas. Imagina num período você proibir as pessoas de molhar, de tirar a poeira nas áreas que não são asfaltadas da cidade. Não estou dizendo que a gente tem que liberar o uso indiscriminado de água, gente. Por favor, me entendam, não é nada disso. Eu só acho que a lei, da forma como ela está redigida, ela não cumpre a sua função. Ela gera muito mais problemas à população da forma como ela foi colocada, né? Então, você não pode proibir as pessoas de utilizar a água. Não tem como. Eu acho que o racional é você estimular a economia. Em casos essenciais, aí sim você fazer um outro tipo de manejo. Que nem o Paulinho bem colocou. Eu posso proibir a pessoa de lavar a calçada, que está todo mundo vendo. Agora, se essa mesma pessoa que está lavando a calçada quiser tomar um banho de 50 minutos, ela vai tomar e ninguém vai saber se ela está gastando água mais ou menos, porque o critério que foi colocado a título de fiscalização, ele não é viável.
Então, se você quer penalizar alguém, que você faça a penalização por faturamento da água. Então, se o cara gastou R$100 e a média dele lá, num mês ele gastou 300, se não é oriundo de vazamento, aí você tem como critério lógico para penalizar a pessoa. Se quiser penalizar, que não é a minha posição, mas aí você tem um critério lógico, pelo menos. Agora, porque o cara vai lavar a calçada, ou o cara vai lavar o carro, você vai penalizar o cara? Aí vem o parágrafo único. Excetua-se dessa proibição os casos de necessidade nas seguintes situações. Então, se a pessoa está construindo imóvel, ela pode usar água e não vai ser multada. Realização de obras de reforma, construção de calçamento, construção de passeio público, lavagem de veículos por empresa com atividade comercial regularizada. Aí aqui é a maior incoerência da lei, né? Você proíbe o particular de lavar carro, mas o cara que tem um lava rápido, ele pode lavar o carro. O objetivo da lei não é economizar água? Então a água é a mesma para o cara que lava em casa e para o cara que lava profissionalmente. Né? Então, depois você fala, Paulinho, só para concluir o raciocínio. Então, gente, nesse sentido, a gente entende, né, que a lei é inviável da forma como ela foi colocada. Artigo 3º, o Poder Executivo definirá, através da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, qual será o período de estiagem no município. Volto a dizer a crítica a esse parágrafo, né, isso deve ser definido na própria lei, e o período de estiagem não deve estar relacionado com a questão se chove ou se não chove, sim com a capacidade dos reservatórios do sistema Cantareira. Artigo 4º, fica proibida a utilização de água tratada, exceto proveniente de reuso, para a limpeza e lavagem de logradouros públicos, realizada pelo poder público. Esse artigo ele proíbe a prefeitura de realizar limpeza com água. Então, se tiver num caso que precisa fazer a limpeza, a prefeitura não vai poder fazer também. Né? Então, na nossa emenda, a gente sugere a exclusão desse artigo. O artigo 5º, qualquer pessoa que constatado o descumprimento da presente lei, poderá denunciar o fato ao poder público, pessoalmente no balcão de atendimento público da SAAI, ou ainda através de quaisquer dos meios de comunicação divulgados pela mesma. Parágrafo único, fica proibida a divulgação da identidade do denunciante. A gente também, por entender que a lei ela tem que ter um caráter educativo e você premiar as pessoas que economizarem água, até porque da forma como ela está colocada, a fiscalização ela se torna inviável, a gente entende que não é necessário esse artigo. Um pouco da palavra que o Lucas colocou na primeira parte da sessão, nós não estamos defendendo que não tenha punição nas leis, não é nada disso. Eu só entendo que a lei, nesse escopo aqui, da forma como foram colocados os critérios, essa fiscalização ela é inviável. Então, temos que ter fiscais. A lei sem sanção é nula, isso é um princípio básico do direito. Então, as leis elas têm que prever sanção, têm que ter uma fiscalização efetiva. Só que, no caso aqui, os próprios critérios colocados para a título de fiscalização inviabilizam uma fiscalização efetiva do SAAI. Artigo 6º. Recebida a denúncia, o poder público verificará sua veracidade, constatando-a, aplicará ao infrator as seguintes penalidades. Então, se tiver uma denúncia de alguém que lavou a calçada, o poder público vai ter que ir lá, e aí na primeira infração faz uma advertência por escrito para a pessoa, e na segunda infração vai multar o equivalente ao dobro do valor da última conta de consumo de água e afastamento de esgoto. Então, se você for multar a pessoa, ou seja, se a pessoa jogar uma aguinha na calçada, porque você não tem que multar o quanto ela jogou, né? Aqui na lei não está dizendo quanto que você vai medir, se ela desperdiçou de água ou não. Então, se ela der uma mangueiradinha na calçada, você vai dobrar o valor da conta de água dela. Não é razoável, no nosso entendimento, respeito àqueles que têm posicionamento contrário. Posso dar, não sei se me permite uma sugestão? Só falta um artigo aqui da lei para acabar. Aí você, tá? Então, que o Dedéu pediu a leitura da lei. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, da forma como colocada. A nossa emenda retira a maioria desses artigos que falam da penalização e principalmente dos critérios de proibição. Pela emenda, na verdade, a lei mantém a questão do benefício para aquelas pessoas que economizarem a água e define o período de estiagem. Então, eu sou favorável à economia de água, favorável à sustentabilidade, precisamos reeducar a população. Num segundo momento, se essa lei quiser passar uma lei, essa casa quiser passar uma lei de penalização e proibição de utilização de água, então vamos fazer uma lei específica para isso e com critérios bem definidos, coerentes e lógicos. Nesse momento, passar dessa forma, eu entendo que é um erro. Então, por isso nós fizemos a emenda e aí fica a discussão aqui. Eu gostaria do apoio dos vereadores para que essa emenda seja votada de forma favorável. Senão o projeto, no meu entendimento, fica... Até para... Gostaria apenas de, em primeiro lugar, saudar o vereador Dr. Edson, que na última reunião pediu vistas ao projeto, diante da discussão e as possibilidades de alteração da redação da legislação. Quero agradecer a presença dos meus pares e também a intervenção dos vereadores da Comissão
de Justiça, especialmente do vereador Lucas, que conseguiu orquestrar aí uma reunião com as pessoas que elaboraram a lei por parte do Poder Executivo, e todos chegamos a um bom termo hoje pela manhã, no sentido de realmente entender a necessidade da aprovação e da propositura e aprovação dessa lei, do caráter educativo, incentivador à economia do gasto da água, e que eventual processo sancionatório ou que vise a proibir a utilização da água no nosso município precisa ser melhor debatido, e isso nós não descartamos essa possibilidade, mas ela ficou para um segundo momento, né? Caso os resultados esperados pela aprovação dessa lei não sejam suficientes, de fato essa casa voltará a discutir medidas sancionatórias para o uso irracional da água, e aí com o apoio técnico do SAI, do Poder Executivo e também de todos os vereadores da comissão, especialmente de Justiça. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que se empenharam a chegar a uma redação de forma conjunta, também o Paulo Catapreta, que esteve hoje pela manhã, enfim, todos os vereadores que se empenharam, mesmo aqueles que não puderam estar, enviaram seus representantes, mas acredito que a casa se uniu em prol dessa matéria tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado.